Hoje nós temos o prazer, o privilégio de conversar com o Dr. Roberto Navarro, que já se encontra aqui entre nós. Ele é médico nutrólogo. Ô Letícia, ele vai nos trazer algumas dicas de como a gente pode entender e nos prevenirmos, principalmente da diabetes. Mas para chegar à diabetes tem um estágio antes, chamado pré-diabetes. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, agradeço mais uma vez a produção. É uma delícia doutor. Participar desse programa, gente. Estou muito feliz pelo convite, viu? Ai, que delícia. A gente adora o tema, inclusive, né, Frei? Que é um tema tão importante. Sem dúvida. Que as pessoas precisam ficar ligadinhas, Sem né? Sem dúvida, e aparece no consultório de muitos médicos tal pré-diabetes, né? Na verdade, o que o Frei falou, e muito bem falado, achei muito bacana a primeira etapa. Estava lá na VIP vendo, falei, poxa, que bacana, já deu todo o gancho para eu falar tudo. Na verdade, é isso, Frei. O que acontece? A gente precisa metabolizar a glicose que nós absorvemos dos alimentos que nós comemos. Precisamos de açúcar, nos dá energia. Sim, a glicose é um combustível energético que tem que ser direcionado para dentro das nossas células. Exatamente. É onde ele vai atuar como fonte energética. Então é óbvio que o corpo humano nos prepara para isso. A gente come, digere, absorve. Quando entra a glicose no sangue, como é que essa glicose vai chegar dentro das nossas células? Exato. No sangue ele está só circulando, não vai servir para nada. O sangue é um xarope doce, e aí? Então, é óbvio que a glicose tem que ser direcionada para a célula. Para isso, a gente produz um hormônio específico chamado insulina. E viva o pâncreas! Viva o pâncreas! O pâncreas é o grande produtor de insulina. E a insulina vai pegando a glicose, batendo numa portinha que fica na superfície das células, chamadas receptores de insulina. A insulina acopla, essa portinha abre e a glicose entra. Se esse passo todo for cumprido direitinho, a glicose entra na célula, gera energia e não fica a glicose boiando no sangue sem ter para onde ir. Então, o diabetes é quando isso não está sendo respeitado. Ou por um pâncreas que não produz a insulina, e se a insulina não é produzida, não tem como a glicose entrar dentro da célula. Então, o diabético do tipo 1, que a gente chama do tipo 1, geralmente é por não produção de insulina no pâncreas. O diabetes do tipo 2, que o Frei falou muito bem, que é muito frequente, bem mais que o do tipo 1, e principalmente por estilo de vida inadequado, onde a ação da insulina fica prejudicada, a insulina não consegue abrir essa portinha, esse receptor na célula para que a glicose entre. Isso a gente chama de resistência à ação da insulina, resistência à insulina, que vai gerar o quê? Uma glicose que começa a demorar para entrar dentro da célula. A resistência à insulina, ela vai existir para uma boa parte da população que tem um aumento de peso, um aumento da gordura abdominal, que vai gerar dentro dessa gordura abdominal, do tecido adiposo, substâncias chamadas citoquinas pró-inflamatórias. Essas citoquinas vão aos receptores das células e inflamam esse receptor. Quando esse receptor se inflama, ele não permite o acoplamento perfeito da insulina. E enquanto é isso, que é problemático. A gente continua comendo doce, açúcar, glicose. E a gente vai se intoxicando cada vez mais. Cada vez mais, até porque a glicose circulando no sangue sem ter para onde ir, ela lesiona diretamente vários tecidos. Ela vai glicar, que a gente fala, ela vai machucar, inflamar órgãos como cérebro, coração, rim, visão, sistema circulatório todo vai sofrer, né? Então, o que é para a gente chegar a um diabetes? É primeiro cumprir etapas. Tirando o diabetes do tipo 1, que é uma exceção, que pode ocorrer na infância, por doença inclusive chamada autoimune, que o pâncreas é acometido de ataque de anticorpos e deixa de produzir insulina. Essa é uma exceção. O diabético do tipo 2, que é o do adulto, né? Ou do que está com estilo de vida inadequado, ele traz um grande prejuízo. A glicose que não tem para onde ir, ela começa a boiar no sangue por mais tempo e começa a alterar seus exames de laboratório. Então, eu diria que para você chegar num diabetes instalado, o que é um diabetes real já? Quando você dosa no teu sangue, em jejum, com 8 horas de jejum pelo menos, e ela já está acima de 126. Chegou nesse ponto, já é considerado diabetes, verdadeiramente. Doutora, a gente tem uma escalinha até mesmo quando a gente pega os nossos hemogramas, etc. Isso. A gente de 0 a 99, opa, legal, beleza. De 99, 100 até 125 é o prézinho ali, né? Entra o prézinho. 126 para cima já... É considerado. É uma matemática que muitas vezes
não é tão certinha, mas é exatamente esse raciocínio. Se você dosa a sua glicose em jejum, ela está abaixo de 100... Quanto tempo de jejum? Né? 8 horas, 12 horas? 8 a 12 horas, Okay. geralmente 8 a 12 horas. Se ela estiver abaixo de 100, de 99 para menos, tecnicamente você não está diabético, não estou diabético. Mas já pode haver, nesse momento, e no consultório a gente vê isso, os níveis de insulina alto. Entendi. Então, glicose 90, 80, estou bem na fita. Dosa a insulina está 30, 40. É um hormônio que a gente dosa no sangue. Okay. Se a insulina já está alta e a glicose não, esse é o primeiro passo, chamado resistência à ação da insulina. A glicose, ok. Se não for revertido esse quadro, você vai dosar, ela vai estar acima de 100. Se esse quadro persiste, você não toma providência, vamos falar das providências, vai chegar o momento que ela vai estar 110. 115, a sua glicose. É esse momento que o médico pede um exame chamado teste de tolerância oral à glicose, que se dá a glicose em jejum. Primeiro colhe-se em jejum, dá a glicose, uma sobrecarga de 75 gramas, depois de 2 horas se dosa de novo. Tem que ficar abaixo de 140. O bonito de tudo isso, doutor, assim, que tem como reverter isso, doutor. Total. Aliás, eu acho que é esse o grande objetivo, é a gente pegar esse paciente chamado de pré-diabético, que o médico fala, olha, você está quase diabético. Se não mudar o rumo da história, você vai ser um diabético verdadeiro. E como aí que a gente entra. Muda o rumo da história, doutor? Fazendo o caminho de volta que te levou a isso. Porque na maioria das vezes, com raras exceções por tendência genética, isso pode acontecer, mas a maior parte dos pacientes se tornam pré-diabéticos por ganho de peso, má alimentação e sedentarismo e estresse. O estresse, dormir mal, estresse físico, estresse emocional, alimentação rica em açúcares, em refinados, sedentarismo, ganho de peso, aumento da gordura abdominal, da circunferência abdominal, chamada gordura visceral. É esse o grande problema. É o que te leva a metabolizar mal a glicose. Então, para combater isso, é o caminho inverso. É atividade física, reeducação alimentar, gerenciamento do estresse, evitar alimentos ricos, né, com carga glicêmica alta, que gera muito açúcar no sangue. Geralmente, isso, na maior parte das vezes, o paciente vai... Melhorando a situação teriam dele. 3 degraus para chegar no diabetes. Primeiro, resistência à insulina, reversível. Segundo, intolerância à glicose ou pré-diabetes, reversível. Terceiro degrau, me tornei diabético. Aí, para reverter, já é mais complicado. Nós temos, inclusive, algumas postagens, né, os cards aqui, a gente vai colocar, até mesmo para você que está em casa, acompanhar e ver o que a gente oferece hoje, que a medicina está oferecendo de solução prática a nosso alcance. É uma questão também de força de vontade, viu, gente? É porque é tão difícil, é tão doloroso quando a gente sabe assim, a pessoa teve que amputar uma perna por causa da diabetes, amputar alguma... Porque leva a isso, uma diabetes não tratada leva a isso e quadros piores ainda. Então a gente vai colocar dicas assim, prática de atividade física, o doutor já falou. Dicas bem fáceis que se a pessoa mudar... Total. Esse é o remédio. Esse hábito, né, de vida. Vamos lá, então a primeira... A segunda é redução de peso, certo? Redução de peso, investir no emagrecimento, com ajuda, se tiver dificuldade, procure profissionais, vai no teu médico, teu nutricionista, mas precisa perder peso. A alimentação saudável também é muito importante, né? Completamente, é o grande diferencial, né? Hoje, nessa receita que foi dada aí, já tem nutrientes ali que ajudam a desinflamar os receptores da insulina, né? A cúrcuma, né? Quanto mais antioxidantes na alimentação, melhor. Quanto menor a carga glicêmica, vai ter que evitar o açúcar, a farinha branca, os docinhos, né? Não dá para ser todo dia, não. A gente faz de tudo para evitar a contaminação da pandemia, do coronavírus, mas o nosso organismo, pelo nosso estilo de vida, nossa alimentação errada, a gente também está... o nosso organismo está intoxicado, doutora. Assim, a gente está vivendo um processo constante de inflamação, gente. Esse é o problema. Nós estamos assim, buscando inflamação constante. E isso é culpa nossa, infelizmente, é culpa nossa, né? Na verdade, as doenças degenerativas que ninguém quer ter, né, Frei? Ninguém quer ter, Letícia, ninguém quer ter um diabetes, quer ter um câncer, ter uma demência, ter uma doença cardíaca. Essas doenças crônicas chamadas degenerativas, eu diria que boa parte delas seria evitável com hábitos. E são altamente preveníveis. Aquele pneuzinho que nós temos não é charme, não, gente. Isso é veneno, né? É veneno, porque é o acúmulo de gordura de tecido adiposo, viu? Exatamente. Tomar água também é muito importante, certo? Totalmente. Boa hidratação para o rim trabalhar, até porque o rim vai dando um jeito de jogar a glicose para fora. Tem muito no sangue, o rim fala, bora glicose, não dá para ficar... Se ficar circulando no sangue glicose muito tempo, para o corpo humano é um prejuízo brutal, por essa lesão que a glicose traz nos tecidos. A água, total.
fundamental. Hidratação fundamental. Hidratação com água, né, doutor? Recordar que com água, né? Não é nada outro etílico, nada e outro alcoólico. Água que o passarinho não bebe. Inclusive, eliminar os vícios, né? Olha, exatamente. Total. Consumo Porque de se você já também. tem uma glicose subindo, lesionando teus vasos sanguíneos, você ainda fuma, que vai ter lá vários toxinas nesse cigarro aí que vão inflamar mais o teu endotélio, o seu vaso sanguíneo. E o álcool também, aí juntou tudo isso. O senhor falou que também a questão da ansiedade, o estresse. Por isso que cuidar, ter um controle do sono, uma boa qualidade de sono é importante, né, doutor? Completamente. A insônia, aliás, a insônia crônica, quem não dorme bem constantemente, tem uma alteração no metabolismo no dia seguinte, alterando o nível de alguns hormônios, como o cortisol, que vão jogar mais lenha na fogueira, e isso traz um grande prejuízo. Dormir mal está ligado a mais diabetes, mais hipertensão, mais obesidade e mais demências. Então, gerenciar o sono, higiene do sono, né? Antes de dormir, tira aquele tablet ali com aquela emissão de luz azul, que diminui a produção de melatonina, para você conseguir já ir relaxando antes de dormir e ter uma noite de sono reparadora. Eu acho que a mensagem que hoje o doutor Roberto veio trazer aqui para nós é justamente isso. A diabetes é um problema. Tem o tipo 1 que de repente é congênita, tem outros fatores que a gente pode fazer um programa sobre isso, mas assim, o tipo 2 somos nós que somos culpados. É o sedentarismo, o nosso hábito alimentar errado, equivocado, excesso de doce, de açúcar, e não é aquela coisa saudável da frutose, da fruta, etc. Enfim, mas é aquelas coisas que a gente usa, enlatados, enfim, isso tudo são venenos que a gente está comendo e provoca quadro de diabetes. De repente é suave, é silencioso, mas lá na frente pode ter consequências enormes, doutor. Muita consequência. É silencioso, Frei, exatamente. Nem sempre dá sintomas para você se tocar, que tem que se cuidar, né? Inclusive, gente, olha, eu tô aqui com o nosso Instagram aberto e a Carmen Brito mandou uma pergunta assim. Quando se tem pré-diabetes, pode comer docinho de vez em quando? Se a glicose estiver com menos de 100? Bom, se ela ainda não é uma diabética instalada e ela não abre mão de um docinho de vez em quando, o que é de vez em quando? Aí é que tá. De vez em quando é dia sim, dia não? Não é de vez em quando, é quase rotina. Então, de vez em quando é uma porção de até 50 gramas, uma vez por semana. Doutor Roberto. Aí, ok, sem problema. E quem tem em casa, aproveitando o gancho dessa pergunta que a Letícia fez, da Carmen Brito, né? Isso. Quem tá, por exemplo... Quem tem na família diabético, né, ou de repente é o pai, ou a mãe, ou o avô, enfim, de repente essa pessoa, todo mundo está lá na sala tomando refrigerante, comendo chocolate, etc. Mas a pessoa tem alguém em casa que tem diabetes. Como é que a família tem que se comportar sabendo que tem alguém em casa que está vivendo essa realidade que pode ser, até mesmo lá na frente, fatal para essa pessoa? Exatamente. Eu compararia o que você faria se tivesse um alcoólatra na família. Você compraria bebida alcoólica para servir para todo mundo? Então, acho que é mais ou menos o mesmo raciocínio. Óbvio, né, Frei? Óbvio, Letícia, que a gente vive um mundo real onde as pessoas querem comemorar, querem ter o seu momento de lazer, mas eu acho que a consciência de entender que as nossas escolhas definem a nossa saúde. É o que você põe em termos de alimento, é o que você compra, é o que você traz para a tua casa. Exato. Então, acho que a mensagem seria: compre mais na feira, descasque mais, desembale menos. E tenha consciência de que um diabético, eles têm mais vontade de comer, gente. Isso é que é problemático. A insulina, a glicose que não entra na célula, a célula emite uma mensagem para o cérebro que ela não está alimentada, ela não está gerando energia. E o centro da fome fica mais exacerbado. São pessoas que têm necessidade fisiológica de comer. É complicado. Cuidado com as comidas gordurosas também. Comer muito à noite, doutor. Assim, também. Essas coisinhas, porcarias na dispensa que, de repente, antes o ser humano ia buscar, ia ter que caçar, correr atrás. Sim. Agora está na geladeira, está na dispensa. Fácil de pegar. Tem criança também com diabetes, doutor? Tem crianças com hipertensão arterial já, que estão se tornando hipertensos ou pré-diabéticos na adolescência ou até quando criança. Não, isso tem que mudar. Eu fiquei sabendo que nos bastidores que a Letícia não tem diabetes, doutor. Mas eu fiquei sabendo, me contaram que ela esconde chocolate debaixo do travesseiro, doutor. Se for amargo, 70%. Eu confesso que esconder embaixo do travesseiro não, mas de vez em quando eu escondo um chocolate. Brincadeira. Mas eu juro que é pouquinho, Elia. Olha, nós temos uma pergunta de WhatsApp, tá bom, vamos ver? Bora lá. A Liana, do Rio de Janeiro. Quando a pessoa vai muito ao banheiro,
pode-se dizer que ela está com a glicose alta? Bem boa pergunta, viu, Liano? Parabéns. É um dos sintomas. Aí, provavelmente, já é um paciente que está com diabetes instalado. Quando a glicose passa de um certo ponto no sangue, que o rim começa a trabalhar, o rim pensa, vamos jogar fora essa glicose. Junto vem moléculas de água. Okay. Então, existe uma poliúria que a gente fala, que é a vontade de urinar toda hora, não aquele de ir fazer só um pouquinho, não. Um volume grande de urina, né? Quer dizer, passa a ter vontade no banheiro, urinar grandes quantidades. Pode, e muitas vezes já é um sintoma, aí já de um diabetes possivelmente instalado. Mas se a pessoa toma bastante líquido, água durante o dia, né? É a questão, assim, também o teu organismo funciona, a tua bexiga funciona, o teu rim, então você vai no banheiro, não significa que você tenha diabetes, é que você tomou muita água, líquido, e o organismo vai eliminar, né, Uma doutor? boa hidratação faz você ir mais no banheiro, Exato, isso não tem nenhum problema, é quando começa a urinar sem estar bebendo muita água, mesmo sem estar se Letícia, eu hidratando. gostei, viu? Eu adorei, muito gostamos. obrigada, viu, doutor, por mais uma Espero vez vir mais participar vezes. aqui com a gente, com certeza você vai voltar. O senhor já faz parte do Muito time de obrigada. Santa Ai, que Receita. bacana. Nossa, que honra. Exatamente. Fico muito honrado com isso. E é um programa delicioso, gente. Ai, que bom que você gosta. Tem cheiro de saúde, aroma de felicidade. O astral de vocês também é muito legal. Só Tô olhando ali, alegria. cara, muito legal. Seja sempre feliz, muito feliz de estar aqui. Tem os contatos, viu? doutor? Já tem os contatos, doutor? Por Tem aí já, na sua né? fichinha, olha, Frei, o senhor lê pra gente? Isso aqui é a missão tua. Vamos lá, aqui, olha. Tá. Contatos, @Dr. Roberto Navarro. Isso. E tem o site, www.drrobertonavarro.com.br. Isso, esse doutor abreviado, DR. DR. Perfeito. Doutor, meu sinta-se Instagram, meu site. abraçado, Muito querido obrigado, e Frei. convidado, viu? Perfeito. Sempre, viu? Muito Sempre. obrigado. Muito obrigado.